Para a gente encerrar, então, o estudo da unidade 2, que trata das penas privativas de liberdade, o último assunto a ser tratado se chama remissão e está disposto na LEP, na seção 4, a partir do artigo 126 até o artigo 130, então, da nossa Lei 7210 de 1984, a LEP, ok? A remissão, ela é um benefício bastante conhecido, tenho certeza de vocês também, mesmo que ainda não tenham tido uma intimidade no estudo desse instituto, desse benefício, mas duvido que vocês não tenham ouvido falar já de alguém que trabalhou no cárcere e com isso ganhou um tempo de pena. Todo mundo sempre ouviu falar disso, sabe que trabalho faz com que o sujeito reduza o tempo de cumprimento de pena. Então é disso que iremos falar daqui para frente, de um instituto que faz com que o indivíduo fique preso, cumpra a sua pena privativa de liberdade em menor tempo do que aquele estabelecido pela sentença penal condenatória, ok? Primeira coisa sobre a remissão que vocês têm que saber é que nós estamos falando da remissão com 2 S's, escrita com 2 S's, ou a remissão escrita com C cedilha. O que vocês acham, tá? Eu sei que vocês vão pesquisar aí, mas eu já vou responder para vocês que a nossa remissão pela LEP é a remissão com C cedilha. Pesquisem depois aí qual é a diferença entre remissão com 2 S's, quem por uma eventualidade ainda não saiba, e a nossa remissão aqui, que é com C cedilha, tá? Já fica a dica, não vão escrever em provas na OAB, em prova oral ou em qualquer outra prova que vocês se submetam aí, não me vão escrever remissão com 2 S, porque o examinador já vai olhar torto para vocês, tá? Então, a remissão com C cedilha, tá? Que é, entre aspas, o perdão dos pecados mediante uma contraprestação, não é uma remissão, então, um perdão gratuito, gracioso, requer uma contraprestação. Ela está disposta no 126 em diante da LEP e eu peço que vocês acompanhem, então, aí pela Lei 7210 de vocês, 84, a leitura dos principais artigos, das principais, do principal estabelecimento, então, com relação a mais esse benefício do sentenciado, tá? Vamos lá, artigo 123, acompanhe aí. O condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto, nesses 2 regimes, portanto, poderá remir pelo trabalho ou pelo estudo parte do tempo de execução da pena, tá, pessoal? Então, 2 observações aqui. Tem que estar o segregado no regime fechado ou no regime aberto, nos termos da LEP, artigo 126. E são 2 possibilidades de remissão, então. O sujeito vai ganhar um tempo de pena se ele trabalhar e a segunda opção se ele estudar, ok? Como é que vai se dar isso? Quanto tempo tem que trabalhar? Quanto tempo tem que estudar para ganhar esse tempo de pena? A LEP estabelece isso no parágrafo 1º do artigo 126, fala que a contagem do tempo referido no caput será feita à razão de... Vou começar com o inciso 2, que fala do trabalho. O inciso 2 diz: 1 dia de pena a cada 3 dias trabalhados. Então, atenção, o sujeito trabalha 3 dias e ganha o 4º dia. Então, ele ficou 3 dias preso, mas como ele trabalhou esses 3 dias, é como se ele tivesse ficado 4 dias preso. Ele é 1 dia fictício que o trabalho faz ele ganhar de pena, tá? Vamos supor que ele tenha ficado 3 meses trabalhando direto, esses 3 meses, ele ganha 1 mês de pena. Então, é como se ele tivesse ficado 4 meses preso e não só 3. Se ele ficou 3 anos, tá? De tempo de prisão, ficou preso 3 anos, e nesses 3 anos ele trabalhou, os 3 anos ele ganhou 1 ano. É como se ele tivesse ficado 4 anos preso. Entenderam? Então, o tempo remido, ele é somado ao tempo de pena, tá? Ele vai ser considerado como se ele tivesse ganhado esse tempo de pena que ele remiu, tá? 3 por 1 é a contagem, a proporção que a gente faz. Se trabalhou 6 meses, ganhou 2. E assim por diante. 9 meses, ganhou 3. E assim por diante, né? Uma regrinha de 3. A cada 3 dias trabalhados, 1 dia de pena somado ao tempo de pena cumprido, tá? Inclusive, o artigo 128 da LEP vai nos dizer o seguinte: o tempo remido será computado como pena cumprida para todos os efeitos, tá? Então,
Tempo remido é tempo cumprido, é como se o indivíduo já tivesse ficado preso aquele tempo que ele vai ganhar por ter trabalhado ou ter estudado nessa proporção aí pelo trabalho. E agora vamos ver pelo estudo como é que se dá essa proporção, tá? Inciso 1 do parágrafo 1º do 126 da LEP diz: um dia de pena a cada 12 horas. Atenção, 12 horas de frequência escolar, atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante ou superior, ou ainda de requalificação profissional, divididas no mínimo em 3 dias. Então, o raciocínio é muito próximo do raciocínio do trabalho. O trabalho é a cada 3 dias, ganha 1, tá? Aqui no estudo é a cada 3 dias de estudo, porém tem que ter no mínimo 12 horas nesses 3 dias, tá? Então, pensem o seguinte, é como se o preso tivesse estudado 4 horas por dia. 4 horas no primeiro dia, 4 horas no segundo dia, 4 horas no terceiro dia. Ao final de 3 dias, ele vai ganhar 1 dia de pena, tá? Então, esse é o raciocínio. Não adianta o preso estudar 1 hora num dia, 1 hora no dia seguinte, outra hora no outro dia. Ao final de 3 dias, ele vai ter estudado só 3 horas. E a LEP não diz que em 3 horas vai ganhar um dia, né? Tem que ser no mínimo 12 horas. No mínimo 12 horas. 1 dia de pena a cada 12 horas de frequência a atividade escolar, aí conforme o inciso 1 do parágrafo 1º do 126. Portanto, se o preso estudar 3 dias, e nesses 3 dias, somando as horas do ensino do dia 1, somando as horas do estudo do dia 2, somando as horas do estudo do dia 3, somando esses 3 dias, se deu 12 horas, ele acaba de ganhar 1 dia de pena, tá? É que normalmente são 4 horas, né? Ensino fundamental, ensino médio, até mesmo ensino superior, né? Normalmente se contabiliza por dia de estudo 4 horas, tá? Então, divididos no mínimo em 3 dias. E se o preso estudar 1 hora por dia, quantos dias ele vai levar para poder remir 12 dias, né? 1 hora por dia de estudo, 12 dias. Ao final do 12º dia, ele vai ganhar 1 dia, tá? Agora, se ele estudar 12 horas hoje, tá? Amanhã ele estudar mais 12 horas, e depois de amanhã mais 12 horas. Ao final desses 3 dias, ele pode ganhar outros 3? Não, porque a lei diz textualmente, claramente, pessoal, divididas essas 12 horas no mínimo em 3 dias, tá? Então, se ele estudar 12 horas por dia, que bom para ele, mas ele só vai poder somar 1 dia na pena a cada 3 dias de estudo, tá? E ele tem que estudar no mínimo essas 12 horas. Tá, mas como é que eu vou saber se ele estudou 12 horas, 1 hora, 2 horas? Ele vai chegar lá pro diretor do estabelecimento prisional e vai dizer, estudei 12 horas? Não, evidente que não é qualquer estudo que vai valer como remissão, tá? A própria LEP nos estabelece aqui que esse estudo ele só pode ser autorizado quando for uma entidade, então, um estabelecimento de ensino que seja, obviamente, credenciado e autorizado a funcionar, né? Então, diz assim, ó, são entidades cadastradas no sistema de educação, tá? E essas entidades é que vão encaminhar para o juízo mensalmente a cópia dos registros, né, desses indivíduos que estiverem estudando. Então, são essas entidades autorizadas previamente que vão dizer para o juiz da VEC quantas horas cada preso que está estudando, de fato estudou, tá? Assim como é cada empresa que o preso estiver trabalhando, que vai dizer para o juiz se o preso trabalhou, tá? Quantos dias ele trabalhou para fins de contar a remissão. Não se esqueçam que pode ser o preso do regime fechado, e aí ele vai trabalhar dentro da unidade prisional, provavelmente, né? Fora só se for serviços ou obras públicas. E do semiaberto ele pode trabalhar em qualquer atividade aí da iniciativa privada, e a empresa vai, então, dizer para o juiz da VEC quantos dias foram trabalhados. Não preciso dizer para vocês que constitui crime do artigo 299 do Código Penal declarar ou atestar falsamente prestação de serviço para fins de instruir pedido de remissão. Está no artigo 130 da LEP, Lei 7210 de 84, tá?
Vocês já sabem que se o empresário, né, a pessoa, o próprio estabelecimento de ensino, o indivíduo responsável por esses dois locais, for obrigado a atestar falsamente tanto trabalho quanto estudo, né, vocês vão ter uma excludente aí de culpabilidade, né, o indivíduo foi coagido moralmente, isso exclui aí a possibilidade de exigir do indivíduo uma conduta diferente do que ele teve. Teoria do crime, portanto, né, a gente fala em falta de culpabilidade, tá? Mas se for de propósito mesmo, para enganar o juiz da VEC, ou sei lá por que motivo, é crime de falsidade ideológica, então atestar falsamente prestação de serviço ou mesmo de ensino, né, para fins de remissão, ok? Artigo 130 estabelece isso, tá? O que mais que vocês têm que saber sobre a questão da remissão? Olhem só, o artigo 126, parágrafo 2º, diz que, para fins de cumulação dos casos de remissão, as horas diárias de trabalho e de estudo serão definidas de forma a se compatibilizarem. O que eu quero dizer com isso? Vocês vão me perguntar, o sujeito pode trabalhar e estudar ao mesmo tempo e com isso remir duplamente? A cada 3 dias de trabalho ganha 1, e daí nesses 3 dias de trabalho ele também estudou 4 horas por dia, ganhou mais 1, ganhou 5 dias a cada 3? Um dia pelo trabalho e o outro dia pelo estudo? Pode isso? Pode, tá aqui no artigo 126, parágrafo 3º, vou repetir, para fins de cumulação dos casos de remissão pelo trabalho ou pelo estudo, as horas diárias de trabalho e de estudo serão definidas de forma a se compatibilizarem, ok? Parágrafo 4º vai dizer, o preso impossibilitado por acidente, e aí vem uma pegadinha de concurso, de prosseguir no trabalho ou nos estudos, continuará a beneficiar-se com a remissão. Gente, é o preso impossibilitado de prosseguir no trabalho ou no estudo. Ele estava trabalhando ou estava estudando e sofreu um acidente de trabalho, um acidente lá, né, ficou doente lá no estudo e não pôde mais ler, ficou com um olho lá, não consegue mais fazer a leitura, ou quebrou o braço, está com uma alergia, sei lá, não pôde mais escrever, fazer os estudos dele, ou não pôde mais fabricar as luvinhas lá dentro do regime fechado, ou ir comparecer ao seu trabalho porque sofreu um acidente de trabalho, tá? Nesses casos, é como se ele tivesse continuado a trabalhar ou estudar. A remissão continua contando. Por quê? Porque não foi ele, segregado, que deu origem a esse acidente de trabalho. Se foi ele que deu origem a esse acidente de trabalho, é evidente que ele vai não só perder, não só ter uma falta grave, aí nós vamos ver as consequências disso, mas como também não vai ficar contando fictamente essa remissão, tá? Mas a pegadinha é impossibilitado de prosseguir. Então, já caiu numa questão de concurso, a seguinte questão, numa prova de concurso. O preso que ia começar a trabalhar no dia seguinte, no dia antes de começar a trabalhar, ele caiu, se machucou e não pôde começar a trabalhar. Continua contando, começa a contar e continua contando o tempo de remissão como se ele trabalhando estivesse? A resposta é não, porque a lei fala em preso impossibilitado de prosseguir no trabalho e no estudo, que dá a ideia de que ele já tinha começado tanto a estudar quanto a trabalhar para poder continuar tendo direito à remissão. Se ele ainda não começou, não vai ter direito a nenhum tipo de remissão, tá? Outra possibilidade bem importante da LEP, no parágrafo 5º desse dispositivo 126 da LEP, diz o seguinte: o tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido, ou seja, mais 1/3, no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior, durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação, tá? O que significa isso? Se eu estudei 3 anos no ensino médio, quanto tempo eu remi? 4 anos, né? Sempre considerando que eu tenho que ter estudado 4 horas diárias, né? A cada 3 dias aumenta 1, né? Então, ele ganha 1 dia de pena, tá? Então, se ele concluiu o ensino médio, ele ficou 3 anos estudando, 4 horas por dia. Em 3 anos ele concluiu o ensino médio, ele tem direito a ganhar mais 1/3 do tempo que ele remiu. Qual foi o tempo que ele remiu? 1 ano, tá? 1 ano dividido por 3, ele vai ganhar 1 ano e 4 meses, porque ele ganhou 1/3 a mais do tempo remido. O tempo remido era 1 ano. Como ele concluiu o ensino médio, ficou os 3 anos lá e concluiu o ensino médio, ganhou diploma de ensino médio, ele vai ganhar mais 1/3 sobre esse 1 ano que ele remiu, tá? Portanto, ele remiu, se ele ficou os 3 anos estudando, 4 horas por dia, para dar certo a nossa conta, tá?
se ele ganhou 1 ano, ele vai ganhar, na verdade, 1 ano e 4 meses, por causa desse disposto no parágrafo 5º do 126, que diz que, no caso de certificação, né, de ter diploma de conclusão de ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, o sujeito vai ganhar mais 1/3 acima, além do tempo que ele remiu, tá? Outra questão aqui, ó, o condenado que cumpre pena, parágrafo 6º do 126, o condenado que cumpre pena em regime aberto ou semiaberto e o que usufrui de liberdade condicional, que vocês ainda não viram do que se trata, poderão remir pela frequência a curso de ensino regular ou de educação profissional, parte do tempo da execução da pena ou parte do período de prova, observado o disposto no inciso 1 do parágrafo 1º. O que está querendo dizer esse parágrafo 6º aí? Que cabe remissão pelo estudo também para alguém que está no regime aberto. Vocês devem lembrar que lá no caput do 126 fala: terão direito à remissão pelo trabalho e pelo estudo os presos do regime fechado e do regime semiaberto. Para nossa surpresa, o legislador aqui no parágrafo 6º está estendendo essa possibilidade também para quem está em regime aberto ou livramento condicional, tá? Que é um instituto que a gente ainda não trabalhou. Mas então, esse segregado aí do regime aberto ou do livramento condicional, se ele estudar, ele tem direito também à remissão, coisa que não existe na LEP para o preso que está no aberto ou no livramento condicional no que diz respeito ao trabalho, né? Vocês devem lembrar que trabalho é um requisito para ir para o regime aberto. Então, ele não vai ir para o regime aberto trabalhando e aí, trabalhando no regime aberto, ainda remir pena, tá? Mas é evidente que já tem uma jurisprudência mínima, já há uma doutrina dissonante, no sentido de dizer que se o sujeito tem direito a estudar e ganhar tempo de pena no aberto, muito mais se ele tiver direito a trabalhar, né? Ele não tem condições de estudar, mas ele tem condições apenas então somente de trabalhar para se sustentar e sustentar sua família, então ele teria direito também, por uma analogia em bonam partem, a ter esse parágrafo 6º aí estendido para ele também na possibilidade de estar trabalhando no regime aberto ou no livramento condicional, tá? Isso é uma questão doutrinária, se cair nas provas de concurso para vocês, de acordo com a lei, tá? Só cabe remissão pelo estudo no regime aberto, tá? Não cabe remissão pelo trabalho no regime aberto. Ok? Então, o disposto nesse artigo aplica-se também às hipóteses, parágrafo 7º, de prisão cautelar, tá? Então, se aplica para o preso provisório ou para o preso definitivo, tanto faz. A remissão será declarada pelo juiz da VEC, ouvido o MP e a defesa, é o artigo 126, parágrafo 8º. E agora vem uma coisa interessante, tá? 127, artigo 127. Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até, olhem a pegadinha, gente, até 1/3 do tempo remido, observado o disposto no artigo 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar. O sujeito tá lá ganhando tempo de pena porque ele tá trabalhando. Aí ele me apronta uma falta grave, tá? Arruma confusão lá no trabalho, lá no regime fechado, ou então pega um celular dentro da cela, vocês já sabem quais são as faltas graves. Ele pode perder até 1/3 do tempo de pena que ele tiver ganhado, tá? Não confundam com a soma de 1/3 da pena se ele for lá, se ele concluir ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena. Lá é 1/3 que ele ganha. Aqui, para aumentar, é 1/3, tá? Agora, para descontar, para ele perder, é até 1/3, sem limite mínimo com limite máximo. Então, o juiz pode descontar aí até 1/3 do tempo de pena que ele ganhou se ele tiver praticado e for receber uma sanção disciplinar por uma falta grave, tá? Do dia da falta grave para frente, ele começa a contabilizar novo período de remissão, se ele fizer jus a ela, né, trabalhando ou estudando, ok? No restante, a gente já viu, né? Por todos os meses, a entidade de ensino tem que encaminhar para o juiz da VEC o comprovante da frequência. Se o preso estiver estudando na URI, a URI tem que encaminhar para o juiz da VEC a frequência escolar desse preso, tá? Se estiver trabalhando, as empresas têm que fornecer esse dado aí para o juiz da VEC. Nós já falamos qual é a consequência jurídico-penal daí advinda desse descumprimento aí, né? Ou então do atestado falso, né? Eu quis dizer a consequência aqui do crime se o sujeito atesta falsamente o trabalho ou o estudo, tá? Para conhecimento de vocês, já houve uma tentativa, tem havido em alguns locais, em algumas várias execuções criminais, a tentativa
doutrinária, assim, tem havido esse questionamento a respeito da possibilidade do preso ler, tá? Então ele não tem oportunidade de trabalho na unidade carcerária, ele não tem oportunidade de estudo, esse estudo pode ser presencial ou pode ser à distância. Como está difícil de conseguir estudo presencial, né, na unidade prisional, e à distância teria que ter uma sala EAD com acesso remoto a essas aulas, sem ter acesso preso, obviamente, à internet, né, no modo geral, só aquele curso que ele estiver realizando. Então, se não tem trabalho, não tem estudo, há uma parcela aí da doutrina tentando fazer valer a possibilidade de remissão pela leitura, tá? Qual que é a dificuldade? O juiz da VEC tem que escolher o livro, tem que dar vistas ao MP, a defesa desse livro, aí o preso tem que ler o livro, aí o juiz da VEC tem que fazer uma prova desse livro, tem que avaliar se o indivíduo efetivamente leu, se entendeu, né? E depois disso o juiz tem que pensar quanto que ele vai valer, quantas horas de remissão vai valer a leitura daquele livro, né? Eu sinceramente acho que é uma analogia em Bonaparte demasiada, né? Acho que a remissão ela tem que ser aplicada para efetivamente quando houver a possibilidade aí de estudo ou de trabalho, tá? Mas tem esse entendimento aí bem minoritário ainda, houve já a tentativa, por exemplo, na vara de execuções criminais de Erechim, já houve uma tentativa assim, hoje em dia não tenho conhecimento de que esteja sendo aplicada essa regra da remissão pela leitura, tá? Mas é interessante que vocês saibam que há esse entendimento. Se vocês forem advogados ali na frente de clientes, né, de criminosos que os contratem, vocês poderão postular, se o juiz da VEC entender conveniente, né, por uma analogia em bonum partem, ele pode incluir essa remissão aí também pela leitura. Ok, pessoal? Com isso encerramos a unidade 2. Se vocês tiverem perguntas, dúvidas, encaminhem no grupo da turma, que eu faço questão de responder, mas me encaminhem no grupo, que aí eu respondo para todos ao mesmo tempo. Então, eu resolvo já as dúvidas que alguns de vocês possam ter e que outros talvez não tenham, mas que com a pergunta possa aclarar mais o entendimento, tá? Nos vemos na próxima unidade.